Então vamos lá, pessoal. Como que a gente vai começar aqui, né? Primeira coisa, primeiro módulo que a gente vai dar uma olhada é nesse criar nova planilha aqui, né? Então, esse não tem muito segredo, então esse vai ser rapidinho, né? Só você clicar aqui, você vai dar um título para ele. Eu vou dar um título agora aqui de, live, né? Retesto aqui. E ele já vem para mim o ID dessa planilha e tudo mais, né? Se eu for, vocês não estão enxergando, né? Mas se eu for aqui no meu Google Sheets, no Drive, ele já vai aparecer aqui para mim também essa planilha criada. Então, você consegue criar uma planilha, né? Simples assim. Aqui a gente vai tem a opção também de limpar intervalos de células, né? Eu vou primeiro acho que vou fazer assim, né? Vou falar todos que a gente tem e como utiliza cada um. Então a gente consegue limpar intervalos de células, que é limpar um intervalo inteiro de células que você definir lá. Então vai ser apagado todos os registros, né? Não as linhas, mas os registros. Atualizar células, então se você quiser atualizar células específicas, você tem essa opção. Adicionar linha na planilha, então você criar planilha, linhas ali na planilha, adicionar valores, enfim. Atualizar uma linha, né, diferente de atualizar células, onde você pode atualizar várias linhas. Aqui, atualizar linha, você atualiza uma só. Obter valores numa planilha, né, você só puxa dados da planilha. Buscar linhas com filtro, esse aqui é um dos mais importantes, que quero dar um enfoque maior nesse aqui. E deletar as linhas, tá? Então vamos começar aqui com, bom, já, o criar nova planilha a gente já mostrou, né? E agora eu vou colocar, adicionar uma linha na planilha que eu acho que faz sentido aqui. Então eu vou desvincular, colocar aqui, né? Vamos supor aqui então, eu acabei de criar uma planilha, então eu vou pegar esse ID, eu vou mostrar como que aparece aqui para mim, só deixa eu abrir vocês aqui. Pessoal, a minha voz tá meio, tá normal para vocês? Como é que tá? Tá esquisito? Leonardo confirmou ali, tá tudo certo. Normal, tudo certo. Tá normal, beleza. Então tá, vamos continuar aqui. Então, ó, criei a planilha que eu dei o nome de live, né? Eu vou abrir ela aqui também. Deixa eu só ver, eu acho que eu vou apresentar a tela toda, e eu consigo ficar modificando mais fácil. Então tem aqui que eu acabei de criar a live, e agora sim, né? Vamos lá. Então tem o meu ID da planilha que eu criei aqui no módulo de criar planilha. Mas se eu não utilizei esse módulo, né, que é muito mais comum a pessoa já ter uma planilha, né, quase 99,9% das vezes, você vem aqui no nosso URL aqui e o ID da planilha fica nessa parte aqui. Então toda vez que você vê aqui na FIC1, ID da planilha fica nessa parte aqui do URL, tá entre o D aqui, o barra D, D barra e até o edit. Então você copia esse valor, esse é o ID da planilha e você joga aqui no ID. Falando sobre a conexão, tá, pessoal? Até pulei aqui, mas a conexão basicamente é só você dar um nome aqui, ele vai pedir para você logar com a sua conta do Google, tá? Então esse aqui não tem segredo nenhum. É assim, se você para saber que deu certo, é só você na hora de puxar o ID da aba, ele deve aparecer para você o nome da aba. Se apareceu automático é porque a conexão já está certa, o ID da planilha já está certo, tá? Senão não tem como puxar. Então aqui o ID da aba, a aba é esse valor que fica aqui no canto inferior esquerdo, né, e tal, ou aqui embaixo, né? Esses são os valores das abas. No meu caso é página 1, que eu acabei de criar na planilha, né, o valor default. E aqui eu vou adicionar valores na planilha. Como que funciona, né? Deixa eu tirar isso aqui. Como que funciona para adicionar valores aqui na planilha? Funciona dessa forma. O primeiro item aqui, né, então é a coluna A, de qual linha? Da primeira linha que está vaga na planilha. No meu caso aqui, como está zerada, a primeira linha vai ser colocada aqui, já. Se eu já tiver valor aqui, vai ser colocada aqui embaixo. Se eu tiver aqui, vai ser colocada aqui no meio, por exemplo. Então, a primeira linha que ele achar que não tem nada, não tem nenhum valor, ele vai colocar nela, tá? Então, é assim que funciona.
Então, no meu caso, eu vou colocar um cabeçalho aqui, sei lá, nome, número e data, vamos supor. Vamos supor que eu tenho uma planilha dessa forma, né? E eu quero adicionar alguns valores ali. Então, vamos supor que no nome eu vou colocar Pedro. Por que que é Pedro? Porque é o primeiro item, coluna A. Então, coluna A. Segundo, então eu tinha colocado ali que é número, né? Então, número vou colocar aqui, 5511 99999 e adicionar item aqui, valor data. Vamos supor a data de agora. Então, vem aqui nas funções, por exemplo, e coloco data. Né? E eu retesto aqui, salvo, e aí quando eu vou olhar na minha planilha, né, adicionou aqui Pedro, número e data. É como eu falei, então ele adiciona sempre na primeira linha que esteja vazia. Tá, então, adicionar linha na planilha é basicamente isso. Se você quer adicionar uma linha, só que não nessa ordem, eu não quero pôr nada na coluna A, não quero pôr nada na coluna B, mas eu quero pôr na coluna C, por exemplo, aí você vai ter que utilizar o atualizar células, mesmo que, aí a gente vai chegar lá, tá? O atualizar células está aqui. Mesmo que não tenha nada para você atualizar, né? Você só queira adicionar valor de fato, você tem que usar aqui o nosso atualizar células. Agora vamos supor assim, né? Eu vou pegar esses valores aqui, vou adicionar até a coluna 28, até a linha 28, perdão, e quero limpar todos esses valores que tem aqui. Como que eu faço, né? Então tem esse limpar intervalos de células. Então é outro módulo aqui do Google Sheets bem utilizado. Como que funciona? Você abre aqui, né? Então coloca o ID da planilha novamente, né? Então vou copiar aqui de novo, né? Eu não preciso copiar de novo de lá, né? Eu só posso pegar aqui do componente anterior. Já tinha copiado, vem aqui. E aqui o intervalo de células. Aqui vem o nome da aba, tá? Então, o nome da aba, que é aquele que a gente falou lá, que é a página 1, você vai fazer assim, vou até fazer do zero aqui, ó. No teu caso não vai ter nada, né? No caso de vocês. E aí, eu vou colocar, então, o nome da aba. Então, tá lá, página 1, nome da aba. Aí, um ponto de exclamação. Tá até aqui nas dicas aqui, ó, né? Defina o intervalo no formato. Aí você faz como tá aqui, né? Mas o nome da aba, então, ponto de exclamação. E agora vem o intervalo que eu quero limpar. No meu caso, eu fiz aqui da linha 2 até a linha 28. Vamos supor que eu queira apagar tudo. Ou melhor, vamos supor que eu quero apagar tudo menos a primeira aqui, que é a linha 2. Então vai ser célula inicial. Qual que é a célula inicial que eu quero? A3. Porque eu quero começar nessa coluna aqui. Qual que é a célula final? Então eu vou dar dois pontos aqui e a célula final. Se eu colocar, por exemplo, A4 e retestar isso, olha lá, ele limpou esse intervalo aqui, A3 até A4, tá vendo? Então, até nem consigo dar Ctrl Z, porque quando é por API assim, você perdeu mesmo, assim, não tem como dar Ctrl Z, mas eu voltei aqui. Agora vamos supor que eu queira limpar tudo mesmo, né? Aí eu pego até a coluna, então, no meu caso eu tenho até a coluna C, né? Então eu venho aqui e troco por coluna C. Se eu quiser limpar tudo, eu só deixo coluna C. Se eu quiser limpar até uma coluna específica, até uma linha específica, até 15, por exemplo, ó, eu vou retestar, ele vai limpar até 15. Se eu quiser, deixa eu voltar aqui, pegar essa linha. Se eu quiser limpar tudo que eu tenho, eu não preciso especificar 1000 aqui, por exemplo. Isso é uma dúvida que muita gente tem, eu vejo muito pessoal fazer, né? Não precisa colocar 1000, alguma coisa assim. Só deixa ser. Ele já entende como se fosse infinito. Então, se eu vier aqui, né, ele vai pagar tudo. Vai deixar só o que você deixou aqui no intervalo, né? Beleza? Então, esse é o limpar intervalo de células, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vou colocar outros dados aqui, então, né, só para mostrar para vocês. João 5511, alguma coisa. Data eu vou ficar puxando aqui. Enfim, acho que eu só vou fazer com duas linhas. Vamos lá. Próximo módulo aqui, que eu acho que na ordem faz mais sentido, né? Se eu quiser puxar dados de uma planilha, então. Como que funciona aqui, né? Então, novamente, o ID da aba e a mesma coisa funciona da mesma forma que o limpar intervalo de células. Por isso que eu deixei ele aqui na frente, porque é copiar aqui o ID da planilha,
E o intervalo é o intervalo que você quer puxar. Né? Então, novamente, se eu quero puxar, por exemplo, eu posso puxar todos os valores. Então, eu deixo somente o nome da aba. Tá? Se eu deixar somente o nome da aba, eu puxo todos os valores, tudo que tem na planilha. Mas às vezes você não quer o cabeçalho, por exemplo. Então, você puxa tudo que vem antes do cabeçalho. Tudo que vem depois, na verdade, né? Que é o A2 até C. Que aí puxa tudo menos o cabeçalho, né? Estou tirando a linha 1, né? Porque eu estou começando no A2 aqui. Tá? Se eu quero somente a linha 2, eu só quero puxar a linha 2. Então, A2 até C2. Por que C2? Porque eu só tenho até a coluna C. Então, puxei só a linha 2. Então, se eu deixar C novamente, aqui eu vou puxar tudo da minha planilha. Então, quando eu quero obter valores aqui, por meio desse intervalo, você vai utilizar obter valores de uma planilha. Beleza? Aí tem uma forma, eu ia até deixar isso por último, mas eu acho que faz mais sentido eu explicar agora, que é aqui o do buscar linhas com filtro. Esse módulo aqui, esse é bem interessante de explicar ele e tal, porque o buscar linhas com filtro, ele é muito parecido com obter valores na planilha, as duas, a ideia é buscar valores que eu tenho lá na minha planilha, logicamente, né? Mas esse aqui, ele só puxa de acordo com o seu intervalo. Então, puxei aqui e ele me dá de acordo com o intervalo que você especificou. Aqui, no buscar linhas com filtro, qual que é a diferença? O buscar linhas com filtro, ele não é por intervalo, e é por uma condição. Ou seja, ao invés de eu colocar um intervalo aqui, puxa somente a linha 2 até o final, da linha 3 até a linha 6, por exemplo. Não, eu quero puxar todas as linhas que satisfazem uma condição. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, a ID da planilha novamente, né? Só copiar. Aqui, ó. Aí o nome da aba já viram, né? Colunas. O que é isso aqui? Deixa eu só permitir. Cadê? Intervalo das colunas. Então aqui, o que que você quer puxar no caso, né? No caso da coluna A até qual? Muito provavelmente você vai utilizar de A até Z, né? Raríssimas vezes uma pessoa tem uma planilha lá com coluna BZ, por exemplo. Então, a Z você pode colocar só o intervalo lá de colunas que você tem, máximo. E aqui o filtro, né? Aqui que é importante a gente dar uma olhada. O que dá para mostrar aqui para vocês? Então, quando você puxa aqui, vai dar os cabeçalhos que você tem. Então, no meu caso, tem nome, número e data. Isso aqui vai puxar da primeira linha. Então, você precisa ter valores na primeira linha como cabeçalho para você conseguir puxar. Não precisa, não é obrigado ter, né? Mas é muito mais fácil conseguir se identificar aqui, para você se situar. Em qual coluna que você quer estar puxando dados. Então, por exemplo, assim, né? Se eu colocar, eu quero filtrar da coluna A, então eu quero pegar todos os valores da minha planilha em que o nome seja igual a Pedro, por exemplo. A gente sabe que tem. Então puxou aqui. Aí o que ele vai puxar? O que ele vai me dar como resultado? Todos os valores de todas as colunas que existem nessa linha. Então eu só tenho até a coluna C, mas se eu tivesse até a coluna Z, ele ia aparecer para mim aqui todos os valores até a coluna Z. Então ele vai puxar todo o registro dessa linha para mim, que tem o nome igual a Pedro. Se eu colocar João, vai puxar também, né? A gente sabe que tem lá. Se eu puxar Lucas aqui, não vai puxar nada. Então olha só que interessante. Se eu colocar um valor que tem, olha como ele vem. Então ele vem a nossa linha aqui e tal. Ele vem, aparece velhos, zero. Então zero é o único valor que ele encontrou. É o primeiro, na verdade, né? O primeiro, só que nesse caso é o único, né? Porque só tem uma linha com Pedro. Se eu tivesse outra lá, se eu adicionar uma outra linha aqui com Pedro, então novamente vou retestar isso. Ele me retornou duas, né? Porque eu tenho duas linhas cujo filtro aqui, né? O nome é Pedro, então ele puxou as duas. E aí, assim, o que é interessante, né? Como que eu sei que puxou uma linha em específico na planilha. Então, se eu tirar Pedro aqui e colocar um nome que não existe, novamente a gente viu que vem só velhos aqui.
Ou seja, isso é uma dúvida que muita gente tem. Muitas vezes você vai precisar somente saber se tal valor está na planilha ou não, se tal registro está na planilha. Como que é feita essa verificação muitas vezes? Então, vocês viram que se eu coloco um número, um nome que existe, vai puxar aqui para mim roll number e todos os valores aqui velhos, aí cada coluna A, Pedro, é zero aqui, né? Mas é como se fosse a Pedro, coluna B, aí o meu número, né? E a data, vamos supor. E a gente já viu que se eu não coloco um número que não existe, vem só velhos. E como que eu sei, então? Se eu quero verificar se tal linha existe, eu só venho aqui e faço a seguinte verificação. Né? Vamos supor, eu quero ter eu quero fazer uma verificação, né? Se foi encontrado um valor que seja naquela planilha, que satisfez esse critério aqui. Como que eu faço a verificação? Então eu posso vir aqui, eu pego esse campo aqui, ó, como referência, roll number, e eu posso colocar existe. Que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou dizendo que eu estou puxando da minha planilha, né, os valores, e ele vai vir para cá, nessa parte do meu fluxo, se conseguiu puxar algum valor. Se tem algum registro que seja lá, tá? Então eu uso essa condição aqui, roll number existe. Então muita gente olha para isso aqui e não entende muito, para que serve esse roll number? Basicamente é só para isso. É só para verificar se existe. Por quê? Por exemplo, eu quero fazer um fluxo em que, caso for a primeira mensagem que a pessoa manda para mim, que eu estou recebendo desse contato, eu quero mandar uma mensagem padrão, vamos supor. A partir das próximas que ela mandar, não, aí é outra coisa, aí vai acontecer qualquer outra coisa, mas vamos supor que somente na primeira vez eu quero mandar uma mensagem padrão. Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar, né, isso é só para você entender um exemplo prático. Lógico que eu não estou mostrando nada aqui para vocês, né, mas só para vocês entenderem a ideia. A primeira vez que a pessoa vai mandar mensagem, eu venho e procuro linhas com filtro. Então eu tenho uma planilha que vai armazenar se a pessoa já mandou uma vez ou não, vamos supor. E aí eu coloco o número dela aqui como variável, lógico, né? Então vamos supor lá, eu tenho um número, vamos supor que é assim, e aí eu busco lá. Se esse valor, essa condição que for satisfeita, ou seja, roll number, existe, quer dizer que essa pessoa já foi colocada na planilha. Se ela não existe aqui, então se eu colocar um roll number não existe, é porque essa pessoa não está na planilha, eu sei que foi a primeira mensagem. Aí, claro, né, é que eu não dei a explicação toda, mas no caso, depois que a pessoa manda essa primeira mensagem, eu já adicionaria ela na planilha, né, aí faz mais sentido. Então, a pessoa manda a primeira mensagem, é colocado o nome dela na planilha. A partir das próximas, vai buscar o número dela, né, vai buscar aqui e, por exemplo, se achar, então, ele vai vir aqui para cima, né, se o número dela está lá. E aí você sabe que já não é mais a primeira mensagem. Se for para baixo aqui, por exemplo, é porque é a primeira mensagem, porque não tem registro dela. Então, só para vocês entenderem um exemplo prático disso aqui. Por isso que a gente usa se roll number existe, não existe, isso tem muito fluxo que vocês virem por aí. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que tá entrando. Deixa eu ver se tem mais. Não. Aí depois eu vi que tem um pessoal levantando a mão ali, mas aí eu, terminando aqui, eu já tiro a dúvida de vocês. Então, beleza, só para vocês entenderem, né, para que serve se buscar linhas com filtro, né? Então, por que a gente usa se roll number existe ou não existe? Basicamente é para dizer se foi encontrado ou não valores lá. Tá? E aí, assim, a gente tem vários filtros aqui. Então, por exemplo, eu quero que o número, aí eu vou fazer assim, sei lá, que número não, vamos mostrar a data aqui. Se a data for, aí eu venho aqui, ó, tem tipo e operadores. Então, se o tipo, o que a gente está vendo aqui? Está verificando a data. Qual que é o tipo da data? Data e hora. Então, se o tipo, data e hora for, vamos supor, maior ou igual a. Então, se a data que está lá na minha planilha, na coluna data, se eu tiver algum registro em que a data e hora
for maior ou igual a, aí o que eu colocar aqui tem que ser uma data e hora também, lógico. Se eu colocar um texto aqui, não vai fazer no menor sentido isso aqui. Ele não tem o que comparar. Mas se a data e hora que tiver lá for maior que como eu tinha colocado, eu vou ter que colocar, por exemplo, a data de agora. Se eu puxar isso aqui, né, não vai... Aliás, puxou, né? Porque a data que eu tenho... deixa eu ver aqui. Tá, faz sentido. Se eu colocar data menor igual, também eu consigo puxar lá as datas que eu tenho menor igual a data de agora, tá? Então, porque a data do João, ele tinha colocado uma hora a mais, né? Então, por isso que faz sentido. Então, eu consigo fazer qualquer tipo de verificação, ele vai puxar somente de acordo com o meu filtro aqui. Eu posso adicionar várias, isso aqui é bem comum também, eu posso adicionar várias condições. Eu quero que a data que esteja lá seja menor ou igual à data de agora e o nome eu quero que seja igual a João, por exemplo. Aí não vai puxar nada, né? Mas se eu colocar Pedro, enfim, aí acho que deu para entender a ideia aqui, né? Então, coloco uns filtros, né? E o que eu quero puxar de acordo com isso. Beleza? Então é assim que funciona o buscar linhas com filtro. E até quis passar ali a questão do row number existe, porque que a gente tem tanto isso nos fluxos. Então vai, dando sequência aqui, né? Acho que essa parte do buscar linhas deu para entender. Atualizar células e atualizar linhas. Então, tem esses dois, deixa eu só tirar isso aqui. Esses dois módulos aqui, né? São bem parecidos, mas a diferença é que o atualizar células, então ele atualiza quantas linhas você quiser, e atualizar linha, ele atualiza somente a linha que você passar. Então vamos supor aqui, deixa eu ver se já está retornando. Eu quero atualizar um intervalo de células. Então, novamente aqui, esse é um componente um pouco mais chato de utilizar, tá? Então, atualizar células é uma coisa que a gente vai melhorar aqui, porque vocês vão entender como que é feito hoje. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Para atualizar o intervalo de células, eu tenho que colocar o índice da linha inicial e índice da linha final, coluna inicial e coluna final. Então, é lógico que essa não é uma forma boa, né, de usuário ali mexer na linha e tudo mais, né, dele atualizar as células. Mas, da forma que tem hoje, somente dessa maneira aqui, atualizando várias linhas de uma vez, né, e tem o atualizar linha que a gente vai chegar ali que é mais fácil. Mas o índice da linha inicial, no caso, eu vou ter que passar um intervalo. É a mesma coisa que aquele intervalo do buscar, de obter valores ou limpar intervalos, né? Então, por exemplo, eu vou colocar, e aqui é zero based, né, como diz aqui. Então, a coluna a linha 1, por exemplo, é a linha 0, na verdade, e a linha 2 é a linha 1, a linha 3 é a linha 2, enfim. Essa que é a parte mais chata desse, é difícil de usar, é realmente ficar fazendo teste ali para ver o que atualiza, o que não. Então, esse é bem ruim. Por isso que eu recomendo sempre usar esse atualizar linha aqui. Mas só para vocês entenderem aqui, né? Aí a coluna também é a mesma coisa. A coluna A é 0. A coluna B é 1. Tá? Então, vamos colocar aqui, valor a ser atualizado, vou colocar teste. Então, vamos supor que eu quero atualizar a linha, vou começar na linha 1 aqui, a linha 2. Aqui a linha 2 e a linha 3 e a coluna... Deixa eu começar na A mesmo e terminar na B. Pronto. Se eu testar aqui, aí atualizou somente essa célula aqui. Então ele é bem complicado de utilizar, né? Você viu que eu coloquei, ele atualizou uma porque realmente eu coloquei intervalo pequeno aqui. Então a linha 2, né, que é final, então ele atualizou a linha final, e a coluna aqui é a coluna final também, né? Aliás, a coluna inicial, que é a coluna B. Então a pessoa tem que ficar testando aqui e tal. Então por isso que hoje é bem chato de usar, mas é passando valores aqui, dessa forma que eu fiz. A forma mais fácil mesmo é utilizando atualizar linha, que aí é muito mais tranquilo. Porque assim, eu vou colocar a conexão aqui, o ID novamente, o ID da aba, o número da linha que eu quero atualizar. Então, como que eu sei o número da linha? Normalmente você usa esse buscar linhas com filtro aqui, e quando você busca, eu tenho o registro, né, quando o valor existe, logicamente, né, eu tenho qual que é o número da linha que esse registro foi encontrado.
nesse campo row number aqui. Então eu uso ele como referência para poder atualizar a linha. Então aqui no número da linha eu vou passar aqui, por exemplo, o row number, mas eu posso colocar estático também, às vezes é uma linha padrão que você tem lá, sei lá, a linha 10, né, a linha 2, enfim. Mas eu vou usar a variável aqui só para vocês entenderem. Então eu vou atualizar essa linha aqui, ó, que está Pedro, agora não mais, né, então eu vou... Mas eu vou usar essa mesmo assim, então eu vou passar essa linha aqui, que a gente sabe que é 2, valores. Então essa aqui é a mesma como se fosse adicionar linhas na planilha. Não, mas eu quero atualizar. Então eu quero atualizar o Pedro lá para Pedro atualizado. Aí o segundo campo lá que é o número, né? Vamos supor que o segundo eu quero manter o mesmo. Então eu só venho e copio aqui de novo. E o terceiro, que é a data, né? Eu vou adicionar 1 hora para frente, vamos supor. Então eu venho aqui, vou colocar uma função add hours, aí eu pego aqui a quantidade de horas. Quero adicionar uma, né? Então 1 hora. E qual que é a data? A data que já estava lá. Vamos supor que eu quero pegar a data que está lá e adicionar 1 hora. Então eu venho aqui, testo, e aqui na minha planilha então tem Pedro atualizado, o número e a data com 1 hora para frente. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona esse adicionar linha. Então a maioria dos fluxos você vai utilizar esse, que é muito mais fácil do que esse atualizar células, que até eu às vezes me perco. Tá? Deletar link, que vai ser atualizado, tá? Se atualizar células não vai ficar dessa forma. Deletar linhas. Né? Então, para fechar, acho que atualizar células já foi, né? Bem tranquilo. E o deletar linhas, como que ele funciona aqui então, né? Novamente colocar a conexão, ID da planilha, aba. E aqui é parecido com atualizar células, mas ele está um pouco mais claro aqui. Então, se eu quero deletar aqui, só explicando também, pessoal, ele não limpa o registro da linha, ele deleta a linha em si. Então, por exemplo, índice da linha inicial, eu quero deletar, vamos supor, essa primeira que eu acabei de criar aqui, que é Pedro atualizado. Eu vou, ó, tem aqui, ó, não será deletada mais a próxima. Então, eu quero deletar essa aqui, então 2, e índice da linha final 2 também. Então eu vou testar isso. Opa, eu tenho que colocar um aqui, né? É sempre um antes desse. Então aqui apagou a linha para mim, tá? Então ele não é que ele apagou o registro, ele apagou a linha de fato. Então eu perdi, né? Não tem mais volta realmente. Então quando a gente deleta a linha no Sheets, né? Como se eu viesse e fizesse isso aqui, né? Excluir linha. Opa. Na verdade foi o que eu fiz, né? Porque não tem valor embaixo. Mas se eu vier aqui, ó, e excluir linha, então ele exclui a linha e traz os valores que estão abaixo para cima ali. Então é a mesma coisa. Esse deletar linhas faz exatamente isso, ele não limpa o registro. Se eu quero limpar registro, então eu tenho que utilizar esse limpar intervalo de células. E aí ele não é que ele apaga a linha, ele limpa os registros. Essa basicamente que é a diferença. Vamos supor que vou pegar aqui, eu quero limpar as linhas da linha 4 até a linha 12, vamos supor. Quero limpar todo esse intervalo aqui. Né? Então, eu vou pegar aqui a linha... Começa na linha 3, né? Então, eu quero limpar da 4 para frente. Então, e termina na 12. Então, se eu retestar isso, e voltar aqui, ele apagou, né? Mas como ele traz para cima, ele ficou dessa forma aqui. Ele apagou da linha 4 até a linha 12. Então, é só lembrar que essa primeira linha aqui você tem que colocar um valor antes da primeira que você quer excluir, e esse aqui é só até a linha final mesmo que vai ser excluída. Essa aqui será excluída e essa aqui não, a partir da próxima que vai ser. É basicamente assim que funciona. E esses são, né, os módulos que a gente tem aqui hoje do Google Sheets, então acho que deu para dar uma breve ideia aí para vocês como que utiliza, né. Sei que foi bem rápido ali, né, mas acredito que não tem muito segredo também. Então deu para passar aqui módulo por módulo e tudo mais. E como eu falei, assim, é muito difícil você ter algum fluxo que não utiliza nada assim do Google Sheets. Tá, então espero que tenha ficado claro aí para vocês.